Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, é conhecida pelas tradicionais cucas com seus variados sabores e pela Oktoberfest. Mas quem vem até aqui também pode descobrir que na área central da cidade é possível encontrar imóveis que carregam a identidade cultural do município. E a principal marca é a arquitetura eclética. A gente pode perceber que a arquitetura eclética ela foi se modificando, se aperfeiçoando e ficando mais sofisticada ao longo do tempo. Ela tem características de vários estilos arquitetônicos do passado, né? Isso caracteriza a arquitetura eclética, que seria uma união, então, assim, do greco-romano, da neoclássico, do clássico, quer dizer, da arquitetura, do neoclássico, tudo reunido em uma obra mais contemporânea para a época. Concluída em 1889, a Prefeitura Municipal é a primeira construção em estilo eclético da cidade. Localizado na Praça da Bandeira, o prédio reúne diversos elementos da arquitetura clássica, o que lhe confere um caráter de monumentalidade. A Igreja Evangélica e a Catedral São João Batista, dois importantes pontos turísticos do município, também representam esse estilo arquitetônico. Existe a Igreja Evangélica, né, que é a primeira igreja a ser reconstruída. Já havia uma igreja inicial e eles demoliram aquela e construíram uma nova, que é essa que existe até hoje. E nesse projeto arquitetônico, a gente percebe um estilo neo-românico. Então, a gente vê essa igreja e analisa com similares europeus, né, de estilo, ou melhor, que foram construídos na Europa, e a gente percebe essa semelhança. O segundo grande monumento arquitetônico relacionado à religião foi a Igreja Católica. E essa já foi num estilo, digamos assim, neogótico, né? E isso foi inspirado, então, naquelas obras góticas, né, originais, mas com uma nova técnica construtiva. Então, aqui a gente percebe que a estrutura interna do forro da igreja, né, que são aqueles tramados todos, aquilo é só enfeite, né? Aquilo não vem a ser um elemento estrutural. Obviamente que as colunas todas são estruturais, mas aqueles adornos todos, eles são alegorias, digamos assim, dentro dessa arquitetura, porque não haveria necessidade de ter essas ramificações estruturais no forro da igreja. Então, com isso eu quero dizer assim, que Santa Cruz do Sul, nesses dois elementos religiosos, monumentos inclusive, eles guardam assim estilos diferentes, embora tenham sido construídos muito próximos, né, em datas muito próximas uma à outra. O desenvolvimento e o poder econômico, principalmente por causa da cultura do tabaco, definitivamente transformaram a cidade. A estação férrea, inaugurada em 1905, era um ramal que ligava Santa Cruz do Sul à estrada de ferro Porto Alegre-Uruguaiana. Outro exemplo que apresenta traços e características deste período é o prédio do antigo Banco Pelotense, hoje Casa das Artes Regina Simones. De acordo com a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, atualmente são 57 imóveis que integram o inventário do patrimônio histórico e cultural da cidade. Mas para este arquiteto e professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, não há interesse do município em preservar estas edificações históricas. Se percebe pela demora em liberar, digamos, incentivos, né, para esses proprietários, que não há um interesse muito intenso nessa preservação, principalmente dos prédios particulares, né, residências e pequenos comércios, né, que acabaram ficando fora da lista do inventário, né, que incluía inicialmente 61 edificações e que efetivamente hoje encontramos preservado entre integral e parcial. Integral seria total, interior e exterior, e parcial seria volumetria e fachada, né? Nós ficamos com metade dessas edificações inventariadas de fora desse mecanismo de proteção. Já para este professor do Núcleo de Gestão Pública, a comunicação visual feita em fachadas de prédios históricos mascaram e até descaracterizam o imóvel. Para ele, este problema pode afetar a qualidade de vida dos moradores. O importante é procurar entender esse dinamismo econômico e procurar entender também que a construção de uma lei
ela tem que ser feita não pensando só numa ideia de estética urbana, mas numa estética de se adequar, né, ao que for necessário para o comércio, para a prestação de serviços. Então, do meu ponto de vista, eu acho que há possibilidades de se compatibilizar interesses distintos, evitando-se os excessos. Tanto o excesso, aquele que a gente considera da poluição visual, e que tem efeitos contrários, também a permanência do usuário no espaço público, por exemplo, né, porque o espaço passa a não ser um espaço agradável, mas é um espaço só com interesse mercadológico, quanto também procurar se evitar aquele congelamento da cidade, que às vezes não expressa a dinâmica do uso que está sendo utilizado. Em 2015, uma nova lei sobre o patrimônio histórico e cultural de Santa Cruz do Sul foi promulgada. Para o secretário de Planejamento e Gestão, o objetivo da lei é preservar e manter a memória cultural. Até poucos anos atrás não se tinha uma legislação específica, se tinha uma legislação mais pontual para determinados casos, e a lei ela veio para consolidar a própria visão do município que o município tem na questão do patrimônio histórico, né, da próprio incentivo muitas vezes a maioria dos imóveis listados como proteção, como protegido, como dentro da questão do patrimônio histórico são privados. Então a gente sabe que isso tem um ônus muitas vezes, então o município tem que incentivar tanto o público como o privado a preservar aquele imóvel. Com 122 mil habitantes e prestes a completar 138 anos, Santa Cruz do Sul tenta preservar as construções do passado para contar a sua história no futuro.